articulo mortis celitus mihi. Com muita alegria que eu estou aqui neste congresso, é pela primeira vez que nós estamos aqui com a nossa família e nós estamos muito felizes de conhecer tanta gente feliz assim com essa verdade, o rosto das pessoas assim brilha, é muito diferente, é muito maravilhoso mesmo, foi muito bom conhecer todos vocês. O nosso título Anunciando o Alto Clamor é por causa de um livro. Você sabe que nossa família morou fora do país por algum tempo, nos Estados Unidos, e nós não éramos adventistas. Eu já tinha sido adventista na minha infância, mas já há muitos anos já havia deixado os caminhos de Deus e vivíamos uma vida como se eu nunca nem conhecesse o Senhor. É muito triste, mas é assim que acontecia. Meu filho, eu não tinha a minha pequena, mas o meu filho nem sabia quem era Jesus. Então isso é muito trágico. Graças ao Senhor Deus que Ele não me deixou seguir, Ele pôs um limite, Ele falou, até aqui você vai. Agora eu vou puxar de volta você, nem que seja pelos cabelos. Mas Deus começou a chamar a nossa atenção, a nossa história é um pouco longa e eu não vou contar tantos detalhes, quem sabe uma próxima oportunidade. Mas Deus começou a chamar a nossa atenção, nos tirou aqui do nosso país, da nossa família, dos nossos amigos e nos levou para um país onde não tínhamos nenhuma dessas influências ao nosso redor, estávamos só nós. E Deus direcionou todas as coisas de uma forma tão maravilhosa que Ele nos colocou morando num apartamento que tudo que fôssemos fazer, aonde nós fôssemos sair, nós passávamos em frente à igreja adventista. Sempre passávamos, a gente dava uma olhadinha, cada vez que a gente olha é uma batida, né? No coração da gente. E nós começamos a estudar, mas eu falava assim, nós não vamos fazer estudo com ninguém não, com pastor nenhum, com ninguém, nós vamos estudar nós em casa. E nós começamos a estudar em casa, fizemos estudos bíblicos em casa, nós dois. Ele conhecia também? Não, ele não tinha sido de nenhuma religião até então, ele fez aquelas etapas ali da Igreja Católica, que eu não me lembro o nome, Crisma, né, que fala? Essas coisas todas, porque ele sabia assim, quando eu casar, eu quero casar na igreja, então vou fazer, né, o pensamento da família. Mas fora disso, ele ia à igreja em casamentos de amigos. Então ele não conhecia mesmo nada de igreja, nem religião nenhuma. Tinha o temor de Deus no coração, tinha o respeito de Deus no coração. Deus coloca, né, em nós. Não há desculpas, né, mesmo que não conheçamos, Deus coloca o temor de Deus. Mas então nós estávamos lá nos Estados Unidos e víamos ali a igreja e começamos a estudar a palavra de Deus. E você sabe que teve um momento que meu filho estudava na escola, e você sabe que lá estudo é quase o dia todo. E ele também estava fazendo uma pós-graduação lá e eu ficava o dia todo sozinha. E muitas horas sozinha. E eu comecei a estudar a Bíblia. E eu não conseguia parar de ler a Bíblia. Foi uma coisa sobrenatural. Como é que uma pessoa, num dia, não quer saber, vive como se não existisse Deus? E de repente, como é que se cria esse novo ser? Eu não sei. É um poder muito maravilhoso, né? O maior milagre que pode acontecer é a transformação do coração. Então eu não conseguia parar de ler a Bíblia. E eu não conseguia parar de estudar, 3, 4 horas, era direto. E eu via que estava chegando a hora deles chegarem. E eu tinha vontade de ler mais, e estudar mais a palavra de Deus. Então Deus trouxe à minha atenção esse livro. Através de um palestrante que eu ouvi na internet. Ele comentou desse livro, mas não comentou muita coisa sobre o livro. Ele simplesmente mostrou o livro, mas me chamou muito a atenção. A gente sabe que é o Espírito Santo, mas é inexplicável, né? E eu comecei a ler o livro. Irmãos, cada página que eu li assim, aí eu parava, e eu ficava assim. Aí depois eu li outra página, e eu falava, meu Deus, eu nunca ouvi isso antes. Eu já fui adventista, eu nunca ouvi isso antes. O que é isso que eu estou lendo?
Eu tive um desejo muito grande de que minha família também lesse, soubesse, mas estava em inglês. Eu queria que minha mãe lesse, porque foi ela que começou a mandar vídeos para a gente voltar à igreja, e ela fez parte da nossa história também para nós nos voltarmos para Deus. Mas ela não sabia inglês, então eu falei, Senhor, então vou ter que traduzir, eu não sou tradutora, sei um inglês aqui básico, eu não sou tradutora, o Senhor então me ajuda. E aí eu comecei a traduzir o livro, e eu não conseguia parar de traduzir. E ele ia dormir, o Giovanni ia dormir, e eu continuava traduzindo, porque eu simplesmente não conseguia parar de traduzir. Eu queria que ela lesse, eu queria que minha família lesse. Então eu traduzia um capítulo e eu mandava para todos os meus contatos do e-mail que eu tinha. Aí eu traduzia mais um pouco, mandava para todos. E foi assim, foi sobrenatural, foi algo sobrenatural, porque era algo que me movia, era além das minhas forças, eu não conseguia parar. Não conseguia, não dava. Então o livro é esse, Heralding the Loud Cry, anunciando o alto clamor. Então, hoje ele está traduzido todo, graças ao bom Deus, ele me ajudou a concluir. E está disponível nesse site, mas depois, quem quiser também pode entrar em contato direto com a gente, que a gente pode mandar o livro já em português, traduzido, editado, né, bonitinho. Mas mais pra frente aí vocês vão entender por que esse livro é tão importante também. Mas o fato é que eu lia no aplicativo, naquele iPad, né? É um pouquinho maior e eu conseguia ler ali, porque a gente não imprimiu ele. Então ele tinha ali uma função de sublinhar. Sabe, vocês sublinham coisas, às vezes vocês leem um aplicativo de Ellen White e vocês vão sublinhando. Ele tinha essa função e eu ia sublinhando. Tinha a função de fazer em amarelo e fazer um risquinho vermelhinho embaixo. Então eu escolhia coisas importantes, coisa muito importante, eu ia mexendo dessa forma. E chegou um dia, simplesmente não sublinhava mais. Eu falei, poxa vida, que triste, eu queria sublinhar as partes importantes. E eu não conseguia usar o sublinhado mais. Desinstalei, instalei de novo, não consegui resolver. Eu falei, poxa vida, que tristeza, né? Continuei lendo, até que eu cheguei numa página que estava assim sublinhado. Eu falei, mas eu não cheguei nessa página. Por que está sublinhado? Na noite anterior, lendo esse livro, foi tão impactante e eu entendi pela primeira vez a importância da fé e que a fé era diferente daquilo que eu cria que era fé. E foi tão assim esmagador que eu entrei em desespero com Deus. Eu estava sozinha em casa, eu entrei em desespero, meu filho estava dormindo. Eu entrei em desespero com Deus, eu falei, Senhor, meu Deus, o Senhor me ajude a entender o que é fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e o Senhor, tantas passagens importantes sobre a fé, eu preciso entender melhor a ciência da fé, diz que é uma ciência, e o desespero foi muito grande, e eu implorei ao Senhor que Ele me ajudasse a entender. Todas as coisas sublinhadas eram sobre a fé. Aí eu passei para outra folha, está em inglês, mas era tudo que eu havia questionado sobre fé, o que era viver pela fé, o que é isso, justificação pela fé, que nome é esse, o que significa? Na primeira página, quando eu cheguei na primeira página que tinha uma coisinha sublinhada, uma palavrinha sublinhada, eu apaguei. Falei, olha só que aplicativo está ficando doido mesmo, eu não posso sublinhar, agora ele sublinhou para mim, e eu apaguei. Depois, quando eu percebi que estava páginas e páginas sublinhadas, tudo sobre a fé, aí eu fiquei parada. Falei, Senhor, o Senhor sublinhou para mim? O Senhor está respondendo as minhas orações? Sublinhou no meu aplicativo? O Senhor sublinhou para mim? Senhor, se o Senhor sublinhou para mim, eu preciso saber aquela primeira palavra que eu apaguei. Aí eu voltei naquela folha e eu olhava e eu lia. Será que é fé que ele sublinhou? Eu queria saber o que era. Passou algum tempinho e eu pedindo a Deus, Senhor, eu quero saber aquela primeira palavra. Eu fui no site que eu havia baixado esse livro e baixei ele novamente, que os irmãos me deram essa ideia de fazer isso. Vai no site, baixa de novo. E eu baixei de novo. E ali na página tinha o que é que estava sublinhado. Essa palavrinha bem pequenininha aí, ó, sublinhada. Vamos ver se ele tem... Consegue ver o que é? Anjo. Anjo.
Aí eu falei, Senhor, muito obrigado, meu anjo sublinhou para mim. Ele sublinhou as respostas da minha oração. Eu fiquei tão maravilhada. Eu não sei se ele sublinhou antes de eu baixar, se ele sublinhou no meu aplicativo e depois sublinhou de novo para eu baixar de novo, porque eu tinha sido irresponsável e apaguei uma palavra. Mas ele quis que eu tivesse certeza que meu anjo sublinhou para mim. Foi antes do programa da Paula, antes do sublinhar do Instagram. Se ele sublinhou, que ele sublinhou? É, pode ser. Pode ser isso. Eu vou perguntar ao meu anjo em que momento que foi. Porque Deus sabe da nossa vida antes de acontecer. Ele planeja antes de acontecer. Ele sabia quando eu ia baixar. Ele sabia quando que eu ia orar e entender a importância da fé para eu orar a Ele para quando que Ele ia começar a sublinhar. Porque deu certinho. Foi cronometrado por Deus. E eu fiquei muito maravilhada. Eu percebi a importância dessa mensagem. Não só pela mensagem que estava movendo toda a minha vida, mas Deus quis, Ele achou por bem me dar esse gosto da sua presença sobrenatural dessa forma nesse livro. Agora, eu queria que vocês entendessem a mensagem. Nós vamos abrir a Bíblia. Por que essa mensagem é importante? Nós vamos abrir a Bíblia. Lucas 18, 18. É a história do jovem rico. Todos nós conhecemos muito bem a história do jovem rico. A gente sabe que ele se aproxima de Jesus e aí ele fala, bom mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Tem em Mateus também 19, mas Jesus respondeu para ele, Jesus foi direto ao ponto. Jesus disse assim, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele pergunta para Jesus, o jovem rico, de certo, ficou muito feliz, guarda os mandamentos, porque ele havia guardado desde a mocidade, foi isso que ele respondeu. Ele havia guardado desde a mocidade, então quem sabe ele ficou contente, mas ele sentia que algo faltava, não sentia? Ele falou, Senhor, eu guardo desde a mocidade, o que me falta? Ele perguntou quais mandamentos? E Jesus falou, não matar, não cometer adultério, não roubar, não mentir, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Você sabia que Jesus foi atraído a esse jovem e que Jesus sabia que ele era sincero, que ele estava ali buscando saber a verdade. E ele havia sido sincero quando ele respondeu, eu tenho feito isso desde a mocidade. Ele queria que ele tinha feito isso desde a mocidade. Um bom rapaz. Um bom rapaz. Ele era sincero, completamente inconsciente de que ele estava no caminho da morte. Completamente inconsciente. Ele não havia guardado os mandamentos de verdade. Nós vamos ler um texto juntos, que eu vou colocar ali. Sua compreensão, vocês podem acompanhar ali no telão, sua compreensão da lei era externa e superficial. Julgado segundo o padrão humano, ele preservara caráter irrepreensível. Mas era segundo o padrão de quem? Humano. Um caráter, quem sabe, imaculado diante dos seus pais, irrepreensível perto dos amigos, dos membros da igreja, quem sabe. Em grande parte, sua vida exterior fora isenta de culpa. Ele acreditava realmente que a sua obediência fora sem falha. Um bom rapaz, irmãos, não matou, não roubou, não mentiu, não adulterou, não fez nada dessas coisas. O que é que estava faltando na vida dele? Mas Jesus disse assim, jovem, vá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Aí o que ele entendeu? Ele não amava o próximo como ele mesmo. Porque ele quis dividir as riquezas dele com os pobres e com o próximo? Ele não quis, infelizmente não. Você sabe que Provérbios 14, 12 nos diz que há caminhos que para nós parecem caminhos bons, mas são caminhos de morte. É muito triste isso, mas... Então ele se afastou de Jesus e ficou no caminho da morte. Ele era um bom rapaz, irmãos? Sim. Muito egoísta. Um rapaz muito egoísta. Será que ele era tão bom assim? De forma exterior, parecia um bom rapaz. Mas vocês conseguem ver que ele era egoísta? Então ele era um bom rapaz. Alguém pode bater na porta do céu e entrar com egoísmo no coração? Não. Não pode.
Nenhum egoísmo entra no céu. Cristo, a segunda citação, Cristo leu no coração do príncipe, uma só coisa faltava, mas esse era um princípio vital. Ele carecia do amor de Deus na alma. E essa falta, menos que fosse suprida, demonstrar-se-ia fatal para ele. Ele precisava do amor de Deus na alma. Não é apenas o amor humano. João 13:35, eu creio que não vai dar tempo de nós abrirmos todas as passagens, mas quem quiser abrir, mas diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É assim que todos sabem que nós somos filhos de Deus, quando nos amamos uns aos outros. Mas como que é esse amor? Porque é o amor de Deus. Como que é esse amor de Deus? Tem uma passagem clássica da Bíblia que fala sobre amor, que é 1 Coríntios 13. Todos nós conhecemos a definição ali de amor e várias coisas. Por exemplo, o amor é paciente, o amor é gentil. Esse é o amor de Deus. Agora nós, pais, eu sei que não são todos que são pais aqui, mas nós às vezes nós ficamos impacientes e nós somos indelicados com os nossos filhos ou com o nosso cônjuge. Os nossos irmãos, às vezes nós somos indelicados, mas se nós tivermos o amor de Deus, mesmo quando nossos filhos forem desobedientes ou alguém te insultar de alguma forma, o que é que você vai demonstrar? Paciência e bondade. Mesmo quando os filhos são desobedientes, porque quando seu filho é desobediente, ou quando alguém te distrata, essa pessoa está tendo um problema, não está tendo um problema? Então ela precisa da sua ira, da sua impaciência, da sua irritabilidade, ou ela precisa das suas orações, da sua paciência, da sua mansidão, da sua calma. Nós, às vezes, punimos os nossos filhos porque eles precisam de correções. Mas, às vezes, nós fazemos isso com impaciência antes de orar. E nós sabemos que nós nunca, estou falando para os pais mesmo agora, nunca devemos levantar a mão, a varinha, sem antes orar com eles. Sem antes orar com eles. Se de repente nós nos aproximamos dos nossos filhos e oramos com eles e o coração é quebrantado, muitas vezes isso acontece, o coração é quebrantado imediatamente, às vezes eles nem precisarão de correção mais. Eu nem sempre fiz isso com os meus filhos, minha mãe também nem sempre fez isso comigo. Muitas vezes eu me lembro que ela orou comigo, mas nem sempre, e eu nem sempre fiz isso com os meus filhos, mas nós éramos cristãs, nosso lar era cristão, eu cresci num lar cristão. E nós dizíamos que éramos cristãos. Eu queria contar, eu conheci recentemente uma senhora, eu não sei quantos conhecem, Margaret Davis. Ninguém conhece? Hoje, ela fez esse ano 97 anos. E eu conheci um pouco da história dela, eu vou contar rapidamente um pouco da história dela. Ela cresceu num lar adventista, um pai muito rígido, 11 filhos, então ele teve muita oportunidade de disciplinar os filhos com muita rigidez. Ele ficava muito irado, impaciente, e corrigia os filhos dessa forma. Ele não conseguia se controlar e assim, enfim, se dominar. Ele era um pouco agressivo mesmo. Qual era o problema dele, de acordo com o que nós vimos? Ele não sabia como ter o amor de Deus no coração. Era um lar cristão, irmãos. Era um lar cristão. Mas diz a passagem de 1 Coríntios 13, o amor não é ciumento, não é arrogante, não se irrita, não é rude e não insiste em seu próprio caminho, não busca seus próprios interesses. Sabe uma pessoa, sabe quando a gente é como se fosse obstinado, sabe? Às vezes pode ser com marido e mulher, pode ser com filho, pode ser com amigos, e você sabe melhor, você estudou mais, você sabe mais que seu marido, como educar os filhos, como fazer as coisas no lar. E o marido também pensa que ele sabe melhor essas coisas. E sabe quando cada um segue na sua decisão e na sua obstinação, e continua cada um no seu caminho e se conflitam? É isso que acontece em muitos lares. Não haveria muitas brigas nos lares, nem nas igrejas, se nós tivéssemos esse tipo de amor em todos nós. E nós manifestássemos sempre esse tipo de amor em todos nós. Foi isso que aconteceu no lar dessa Margaret Davis.
Então ela foi criada por um pai assim, então ela cresceu, se casou, teve 2 filhas. O lar dela, eles não tinham isso de se irar com os filhos, não tinham isso, imagina. Eles eram cristãos. E o marido dela era um pastor, né, da igreja, hoje ele é falecido. Porém, o amor... Só um minutinho, irmãos. O esposo não entendia o que era o amor de Deus no coração. E ele era um pouco duro com as crianças. Ele era um pouco duro com as crianças e ela sabia como era melhor. E eles discutiam, às vezes, na frente das crianças. A gente sabe que isso é uma tragédia, não sabe? Os pais que estão aqui, vocês sabem que isso é uma tragédia, né? Discutir na frente dos filhos. Mas eles achavam que tinham um lar cristão. Mas não é só isso. Você se magoa? Se ressente? Fica impaciente, irritado. Às vezes põe a culpa no marido, ou na esposa, ou nos filhos. Sabe que é muito fácil nós culparmos alguém pela nossa impaciência, pela nossa irritação. Isso é praticamente natural. Adão e Eva fizeram isso quase que imediatamente depois que eles pecaram, eles já fizeram isso. É quase que natural para um pecador. Quando alguém não faz algo que você espera dele, você se impacienta. E esse erro que você cometeu, você põe na culpa da pessoa. Também olha o que ele fez para mim. Mas olha, ele não obedece. Mas por que ele falou assim? Olha o jeito que meu marido me olhou. E a gente dá desculpas, e a gente coloca a culpa nos outros, dos nossos erros. Isso acontece com muita frequência. Quando nós colocamos, por exemplo, a culpa nos nossos filhos, eles já têm a culpa deles, do que eles fizeram de errado, aí a gente põe a culpa do nosso pecado ainda em cima deles. Vocês sabiam disso, que é errado fazer isso? E isso não precisa ser só com o filho, né? Pode ser com o marido e a esposa também. Tem muita gente que não consegue ver a sua própria culpa e sempre acha que fez algo de errado porque foi provocado. Então a culpa não pode ser minha, vai ser da pessoa. Com certeza vai ser da pessoa. Tem muita gente que diz assim, olha, Carol, nós somos só humanos. Nós somos todos seres humanos, somos ou não? Nós somos só seres humanos. Por que eu não posso ficar magoado, ressentido? Irmãos, alguém pode ir lá na porta do céu com mágoa e ressentimento no coração e pedir para entrar? Vai entrar com esse tipo de sentimento no coração? Não, não vai. Mas, Carol, nós somos só seres humanos. Se você é só ser humano, você não é cristão. Porque você já parou para pensar que cristão não é apenas um ser humano? Que cristão é ter Cristo morando dentro dele? Que daí você não tem mais só a sua natureza aqui, você tem a natureza de Cristo, o Espírito de Cristo em você. Tem uma ilustração que Deus deixou para nós, que mostra muito, muito claramente que tipo de ligação nós temos que ter com Deus. Que é a videira. E o Espírito Santo fluindo, seu espírito nos raminhos pequenininhos, mais frágeis, naquelas gavinhas pequenininhas mais frágeis que somos nós. E aí nós podemos dar frutos. É muito bela essa ilustração de Deus. Com essa imagem, eu e você podemos fazer um teste nas nossas vidas. E a gente pode se perguntar, você pode se perguntar, você é mesmo um cristão? É o Espírito de Deus que controla a sua natureza? Ou é a sua natureza que controla você? Quem é que controla, gente? Porque os cristãos, eles têm Cristo dentro deles, não do lado de fora batendo na porta. Cristãos entendem o poder do amor de Deus. Pode ser que você erre ainda, mas sabe qual que é a diferença? A diferença é, imediatamente você entende que você parou de permanecer em Cristo, porque essa passagem diz, os que permanecem em mim. Então você parou de permanecer em Cristo, você reconhece imediatamente. E você entende que o que você fez era errado. E aí você confessa o que você fez de errado. E aí você não culpa ninguém quando você erra. Essa é uma grande diferença. Nós podemos culpar alguém pelos nossos pecados? A gente vai poder apresentar essa desculpa perante Deus? Que alguém me provocou? Nunca.
E não importa o que os outros façam, às vezes você pode ser mesmo ultrajado. Sofrer muita oposição e perseguição. Nós falamos um pouco disso ontem à noite, quem estava. E não importa o que os outros façam. Não importa que sejam quão terríveis possam ser, o amor não fica irritado e nem ressentido. Vocês estão entendendo isso? O amor não fica irritado nem ressentido, diz o verso. Não se ressente, não se ufana. Mas ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor suporta quanto? Tudo suporta. Mas é com paciência e bondade. Sem irritação e sem ressentimento. Então, continuando a história de Margaret, ela foi casada então com um pastor. Eles foram missionários por 10 anos nas Filipinas e na Índia. E ele, o marido dela, foi editor da revista Adventista lá nos Estados Unidos. Ele é Thomas Davis, o nome dele. E ele foi editor por 20 anos antes dele se aposentar. E eles pensavam que o lar era cristão. Então, quando eles voltaram dessas missões, eles voltaram para casa, ela voltou para casa do pai dela, foi visitar o pai dela. Lembra que o pai dela era aquele que não se controlava? E nessa época o pai dela tinha 78 anos. E ele tinha tido um filho ali na velhice, ele tinha um filho com 18 anos. Ele tinha problema cardíaco, ele sabia que ele estava para morrer a qualquer momento, ele estava num dilema terrível na casa dele. Esse filho foi praticamente um filho único, porque todos os outros já tinham saído de casa, ele foi criado sozinho, foi mimado, e agora os pais não sabiam como lidar com ele, e problema de saúde, então a vida dele estava terrível. Então ele foi até a filha, esposa de um pastor, e ele falou assim: Margaret, o que é justificação pela fé? Ela olhou para ele: ah, pai, eu não sei. Como assim você não sabe? É esposa de um pastor. Claro que você sabe. Pai, não sei. Então, quero que você ouça. Suas irmãs estão falando disso. Estão falando da justificação pela fé. Eu quero que você ouça o que elas estão falando. Porque eu quero que você me diga se é verdade o que elas estão falando. E eles se sentaram ali. As irmãs começaram a falar. E de vez em quando ele olhava para Margaret e perguntava: e aí, é verdade? Verdade o que elas estão falando? E ela só podia responder: não sei. Não sei. Passava um pouquinho: Margaret, isso daí é verdade? Não sei. Vocês conseguem entender que eles eram ativos, missionários, trabalhando para Deus. Ele pastor, ela muito ativa. Mas não eram estudantes da palavra de Deus. E ela conta assim: ah, sim, eu li a minha Bíblia várias vezes. Li todas as histórias da Bíblia, mas ela pergunta: você sabia que é possível nós lermos a Bíblia e não entendemos o Evangelho? Não entender como se conectar com uma conexão viva com Deus. É muito possível que muitas pessoas aqui estejam nesse estágio de relacionamento com Deus, não sabem como se conectar com Deus, numa relação viva. Uma conexão contínua. Contínua. Não é altos e baixos. Que a maioria de nós não sabe como permanecer em Cristo. Ela conta, é muito bonita a história dela, ela não entendia a justificação pela fé. Mas ela foi embora dessa reunião com o pai dela decidida que ela ia encontrar respostas para o pai dela. E ela voltou para casa e começou a estudar, mas você sabe que ela contou que no começo foi muito difícil, porque ela era muito ativa, ela queria estar lá fora, trabalhando, envolvida com muitos cargos e muitas coisas, e sempre envolvida com as crianças e muito missionária. E era muito difícil ela permanecer, abrir a Bíblia e ficar lendo a palavra de Deus e estudando. Mas ela conta que gradualmente ela começou a estudar e ela não conseguia mais parar de estudar. E eu me reconheci nesse momento com ela. Ela não conseguia parar de estudar. Ela estava encontrando vida por ela mesma agora. Pela primeira vez ela entendeu. E ela começou a entender o que era a justificação pela fé. Ela diz que a Bíblia e o espírito de profecia se tornaram água viva e pão vivo para a alma dela. Isso é muito lindo. E em pouco tempo, ela percebeu algo que eu também percebi. Em pouco tempo, no começo que ela começou a pesquisar sobre esses assuntos, ela entendeu. Justificação pela fé. Viver como Jesus viveu pela fé. E aí eu olho para mim
E eu morri. Completamente perdida e morta. E aí, você sabe que muitas pessoas dizem assim, você sabe, Carol, que essa mensagem da justiça pela fé faz a gente se sentir muito condenado e perdido. Pois louvado seja Deus. Porque quando você está condenado e perdido, você precisa de quem? De um Salvador. Eu preciso de alguém que me salve. Então ela reconheceu que ela era como jovem rico, que tinha uma forma de religião ativa, uma boa mulher, uma boa família. Mas ela estava completamente inconsciente da real condição, porque ela não tinha uma conexão verdadeira. Logo que ela começou a estudar, ela encontrou muitas respostas. E nessa época, uma filha mais nova dela tinha 13 anos. E a filha mais nova disse que andava pela casa cantando, algo aconteceu com o papai, ele não é mais o mesmo. A menina percebeu imediatamente que tinha algo diferente no pai. Quando eles entenderam como permanecer em Jesus, como vencer, que é o que a gente está começando a ver aqui hoje. Tem um texto na meditação Filhos e Filhas de Deus, uma frase: muitos estão enganando a si mesmos, porque o princípio do amor não lhes habita no coração. E lá em 1 Coríntios 13, 1-3, ainda, todos nós conhecemos, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, todo o conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Aí eu fiquei pensando que isso aqui é muito sério, é muito profundo o amor de Deus. Eu pensei assim, eu já conversei com muitas pessoas que estão ansiosas para ir na frente dos governantes e ser levados ali perante os juízes e os grandes da terra para defender sua fé, mesmo com risco de morte. Corajoso, gente, pessoal corajoso. E não vê a hora, e daria o corpo, e seria um mártir de bom grado e se entregaria pela causa de Deus. Mas o que nós lemos ali, não ganham nada com isso, se na casa deles, eles não vivem o amor de Deus, de nada vale. Se você põe a culpa nos outros pelos seus pecados, de nada vale. Se você se irrita, fica impaciente, levanta a voz, fica ressentido, magoado, quer que seja feita a sua vontade sempre, você sabe melhor, você sabe mais, então não vale nada. Isso é muito triste. Isso é muito triste porque nós podemos ser como Nicodemos, completamente inconscientes do nosso estado, o verdadeiro estado diante de Deus. Agora, sobre colocar a culpa nos outros, se eu coloco a culpa nos outros dos meus pecados, o que Deus pode fazer por mim? Nada. Nada. E aí eu sigo uma cristã completamente ignorante do que é ser cristã. Vocês sabem que o primeiro passo nesses passos de como nós permanecemos em Deus é Deus batendo a porta. E nós não resistirmos, é a nossa parte. E aí Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando Ele te convence que você errou, que você pecou, você tem duas alternativas. Você vai pôr a culpa em alguém, ou você vai imediatamente fazer como Davi, pôr o rosto em terra e dizer: pequei, Senhor, pequei. E muita gente fica presa nesse primeiro estágio, não reconhecer sua própria condição diante de Deus. A gente pensa que é bom cristão, mas a gente se magoa com facilidade às vezes. Às vezes eu conheço pessoas que dizem assim: eu sou muito sensível. Muito sensível. Eu já li um texto da senhora White dizendo: o que você chama de sensibilidade é só o eu. Tem mais um texto. Aqui é o 1 Coríntios.
de Evangelismo, página 152. Desejo que compreendais claramente esse ponto. Olha isso, irmãos. Almas estão impedidas de obedecer à verdade. Por quê? Por terem ideias confusas. As pessoas estão confusas. E também porque não sabem como entregar a vontade e a mente a Jesus. E precisam de instruções especiais quanto à maneira de se tornarem cristãos. Você veja que hoje é isso que nós estamos tentando fazer aqui. Nós vamos começar, eu vou continuar depois no canal, lembra-te, eu não sei se todos conhecem, mas eu vou continuar falando sobre isso no canal e quem quiser depois acompanhar e fazer parte da lista de transmissão pode entrar em contato conosco, porque é um assunto amplo, é simples, mas é tão maravilhoso que nós queremos fazer um estudo para disponibilizar para os irmãos. Mas será que tinha mais gente enganada quanto à sua condição na Bíblia? João 3, 1 e 2 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então Jesus olhou para Nicodemos, e Jesus foi direto ao ponto de novo, antes com o jovem rico, agora com Nicodemos. Jesus foi direto ao ponto de novo, e ele disse assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Vocês sabem qual foi a reação de Nicodemos? Interna, eu digo, do coração. Vocês sabem qual foi? Nós vamos ler juntos. Nicodemos sentia-se certo do favor de Deus. Ele ficou assustado ante a ideia de ter um reino, irmãos, que era puro demais, que ele não podia ver. No estado atual que ele estava, ele não podia ver. Ele considerava-se seguro de um lugar no reino de Deus. Achava não precisar de nenhuma mudança. Daí sua surpresa ante as palavras do Salvador. E o que ele ficou? Irritado. Ele ficou irritado porque as palavras nascer de novo foram associadas à pessoa dele. Em outras palavras, é como se Jesus tivesse dito a ele assim: Nicodemos, você está perdido. Você está no caminho da morte. Completamente ignorante da situação dele. Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E diz assim: aquele que é nascido da carne é carne. Todos nós aqui somos nascidos da carne, não é verdade? Sim. Mas continua dizendo: aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E aí ele disse: se você não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Aquele, olha só o texto, aquele que se esforça para alcançar o céu por suas próprias obras em observar a lei, está tentando o impossível. Não há segurança para uma pessoa que tem a religião meramente legal, uma forma de piedade. A vida cristã não é modificação ou melhoramento da antiga. O que é a vida cristã? Uma transformação da natureza. Mas a minha natureza... a minha natureza, que eu herdei do meu pai, da minha mãe, cultivei as minhas tendências. Mas é uma transformação da natureza. E você veja que a vida cristã não está dizendo que se trata de vencer um pecado ou outro. De deixar uma coisa aqui, de mudar uma coisa ali. Não é isso que está dizendo. Está dizendo uma transformação da natureza. Tem lugar o quê? A morte do eu e do pecado. E uma vida toda nova, toda nova. É essa vida espiritual que Deus prometeu para mim e para você. A morte do eu, uma vida toda nova, uma transformação da natureza. Essa é a promessa de Deus para nós. Se nós formos aos pés da cruz. Mas eu não entendi o que era isso, ir aos pés da cruz. O que significa isso, ir aos pés da cruz? Eu não sabia. O que é isso, morrer para o eu? Um texto interessante do comentário adventista. O novo nascimento é uma experiência rara nessa época do mundo. Esta é a razão pela qual há tantas perplexidades nas igrejas, nos lares também, podemos colocar. Muitíssimos que assumem o nome de Cristo são não santificados e profanos. Foram batizados, mas o que diz ali? Foram enterrados vivos. Olha só, porque o eu não morreu
E por isso eles não ressurgiram em novidade de vida. Em Cristo. Esse é o problema. Você sabe como morrer para você mesmo? Quantos de vocês foram ensinados, antes de vocês se batizarem, que vocês precisavam, tinha lá as listas de coisas, deixar de fumar, deixar de beber, deixar de tomar café, se a vida ali estava, a fornicação, eu não sei o que mais as coisas que eles falam ali hoje em dia, mas quantos fizeram isso e foram ensinados isso? Todos foram ensinados isso, né? Interessante. Vocês foram ensinados a abandonar os pecados do mundo antes de se batizar, certo? Agora, quantos de vocês foram ensinados a desistir não só dos pecados do mundo, mas a desistir dos pecados do coração? Por exemplo, entregar o seu direito de ficar magoado antes do seu batismo. Entregar a Deus o seu direito de se irritar antes do seu batismo. Como não se impacientar? Quem foi ensinado? Quem foi ensinado como fazer essas coisas? Entregar o seu direito de se magoar, de se irritar, de ficar impaciente, de sentir, né, ressentimento. Esse que é o problema. Nós não fomos ensinados como fazer isso. Não fomos ensinados. Nós somos ensinados coisas exteriores. Mas as coisas pertinentes ao coração, nós não fomos ensinados. E esse é o problema. Aí nós apresentamos desculpas, como se fosse assim, mas é porque ele fez isso. Mas é a minha natureza. Mas isso aqui dentro é coisa que é da gente mesmo, veio, nasceu com a gente. E a gente dá muitas desculpas. Quando eu fico chateado com meu marido, a culpa é dele, olha o que ele fez. E quando eu fico irritado com meu filho, ou impaciente com meu filho ou minha filha, mas olha também, eles não obedeceram. E a gente dá desculpas para aquilo que tem aqui dentro. Você percebe que quando eu fico irritada com os meus filhos, a culpa não é deles, é minha. Quando eu fico magoada com meu marido, eu tenho o direito de ficar magoada? Se eu morri, irmão, se eu estou morta, eu não fui batizada? Eu não estou morta? O meu eu não morreu? Mas se o meu eu morreu, por que eu fico magoada? Se uma pessoa está num caixão, o que você fizer com ela não reação nenhuma. Tanto faz, está tranquila ali, num descanso. Não está vendo, né? Aí, irmã, muito bom, não está vendo. Então a gente tem que ser assim, né? Morrer para o eu é não estar vendo, não importa o que os outros façam. Como Jesus, né? Da outra face. E o exemplo de Jesus. Agora, irmãos, depois que eu comecei a estudar um pouco sobre isso, eu entendi por que Jesus diz assim, dá-me teu coração. A gente fica pensando em sentimento, em sentimentalismo, inclusive, hoje em dia. Mas dá-me teu coração, quando Jesus pede o teu coração, ele pede os pecados do coração. Ele pede a mágoa, a irritabilidade, a impaciência. É isso que ele pede. É isso que ele quer que você dê a ele. Porque ações exteriores, meus irmãos, se vestir de uma forma adequada é importante, faz parte da vida do cristão. Mas não é isso o cristianismo. O cristianismo é aqui dentro. Porque mudar a forma como a gente come, o mundo inteiro pode fazer. Muita gente tem força de vontade, de um dia para o outro fala assim, amanhã eu não fumo mais. E não fuma mais? Mas o cristianismo tem a ver com Cristo morando no coração. É uma transformação do coração. Se nós não dermos o nosso coração a Jesus, como é que ele vai dar um novo para nós? E quando a gente escutar agora, daqui para frente, dá-me teu coração, filho. A gente não fica pensando em sentimento, aquela coisa sentimental. Não é isso. É você dar o seu direito, você falar, Senhor, eu entrego agora o meu direito, todas as manhãs, eu entrego agora o meu direito de me ficar impaciente com o meu marido. Eu entrego agora o meu direito de ficar irritada com o meu filho. E entregar a Deus. Se nós não entendermos isso, Cristo vai ficar para sempre assim, ó, batendo na porta do nosso coração e do lado de fora. Às vezes ele fica uma vida inteira, anos, até que a gente consiga entender a nossa situação e a gente possa aceitar e não resistir a Jesus. Falar nisso, irmãos, qual é, lá na igreja de Laodiceia, o que é que Jesus está fazendo?
Ah, ele está batendo na porta, do lado de fora. Então quer dizer que Jesus disse que a condição da maioria do seu povo, e irmãos, eu não estou falando dos mundanos que estão na igreja, das pessoas que não conhecem a verdade para esse tempo, eu estou falando de nós. Nós podemos ser como essas pessoas que Jesus ainda está ali, ó. E a gente não entendeu que aqui dentro a gente tem que entregar para Jesus o direito desses pecados do coração. Será que tem mais pessoas que estavam completamente enganadas quanto à sua situação na Bíblia? Quem sabe as virgens tolas? Mateus 25, 1-4, vocês podem acompanhar ali. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. É muito importante que a gente entenda o que é vasilha e o que é lâmpada. Lâmpada, o que é? Todo mundo sabe. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Mas o que é vasilha? O óleo é o Espírito Santo. O que é o frasquinho? O vasinho? Somos nós, né, irmã? Parábolas de Jesus, página 222. Os 2 grupos de vigias representam as 2 classes que professam estar à espera de seu Senhor. São chamadas virgens porque professam fé pura. São pessoas sinceras. As lâmpadas representam a palavra de Deus. O óleo, símbolo do Espírito Santo. Tá. Então todas elas, por essa passagem a gente vê que todas elas oravam por iluminação e entendimento da palavra de Deus. Todos têm conhecimento da palavra de Deus. A luz brilha. Nós temos luz, irmãos. Temos ou não temos? Temos luz. Todos nós, ninguém. O povo adventista é um povo de luz. Então, a primeira coisa é que todas oravam para ter iluminação e entendimento da palavra de Deus. E tinham conhecimento da palavra de Deus. E no começo, todas as lâmpadas estavam acesas. Sim ou não? Sim. Todos têm conhecimento das Escrituras. Por algum tempo não se notava a diferença entre elas. Quando nós vemos a igreja, assim, nota-se diferença? Muitas vezes não. Quando nós estamos todos juntos aqui, a gente não vê diferença. Então não se notava, no começo não tinha diferença. Para você ver diferença, irmãos, a diferença que existe na nossa vida não é olhar as coisas exteriores. Sabe o que é? É você ir lá no lar dela e ver como que ela é lá na casa dela. Com o marido, com os filhos. É assim que a gente faz para ver a diferença, se são tolos ou se são prudentes. Então, todos têm conhecimento das Escrituras e por algum tempo não se notava a diferença entre elas. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente o esperam. Você escutou essa frase? Olha ali, as virgens tolas estão fazendo o quê? Confiantemente esperando a volta de Jesus, pensando que estão prontas. Todos eles ali estão pensando que estão prontos. Jesus pode voltar, que estão prontos. Mas à meia-noite se ouve o clamor, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Muitos não estão preparados, não têm óleo em seus vasos e agora acabou o óleo das lâmpadas, nem nas lâmpadas tem mais. Você veja que todas carregavam essa pequena vasilha. E essa pequena vasilha, como a irmã muito bem colocou, somos nós. Irmãos, não adianta nós termos o conhecimento e as coisas externas se nós não temos o Espírito dentro do meu coração. Mas a gente fala isso e a gente não entende que significa os pecados do coração. Esses que são difíceis de vencer, irmãos. As coisinhas externas é fácil, a gente vai... Deus vai dando força aqui, força ali, mas é aqui dentro. É aqui que é a dificuldade que nós temos como povo de Deus. Romanos 8, 9, porque elas não entenderam. As 10 virgens não entenderam, as 5 virgens tolas não entenderam. Romanos 8, 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo,
esse tal não é dele. E como é que a gente faz para saber se a gente tem o Espírito de Cristo, se é Ele que tem controlado a nossa vida? Como que a gente faz para saber? Como que você faz para saber se você tem o Espírito Santo controlando a sua vida ou não? Ai, pelos frutos. Você terá o fruto do Espírito. Qual que é o primeiro fruto do Espírito? Amor. O amor de Deus. Então quer dizer que quando você... Olha, irmãos, é o fruto do Espírito, é especialmente quando você for provocado. É especialmente quando você for irritado, quando seu filho te desobedecer, quando seu marido te tratar mal. É aí que tem que aparecer o fruto do Espírito, irmãos. O que adianta aparecer o fruto do Espírito se está todo mundo sorrindo e me tratando bem? Não dá nem para ver se é. É quando somos provocados é que nós vemos se temos o fruto ou não. Uma amiga minha, ela me presenteou com o livro da Margaret Davis, What Shall I Do to Inherit Eternal Life? Sim. E ela disse, eu disse que para ela que o que eu mais pedia era paciência. Então ela disse, então Deus vai te dar oportunidades para você praticar a paciência. Olha, em casa, depois que minha filha nasceu, meu filho é mais velho, então é lógico que a diferença de idade, às vezes surgem alguns conflitos. E aí o Giovanni me falou assim, deixa eu ver se ele está aqui. Tá. Ele falou assim, olha, a culpa é da Laura, porque antes dela nascer eu não era assim. Os homens sempre culpam as mulheres, desde o Éden. Aí ele me fez enxergar uma coisa, ele abriu os meus olhos, eu falei, filho, agora eu sei por que tua irmã nasceu. Por que ela foi nascer? Eu nem podia ter filho, por que ela foi nascer? Graças a Deus. Você ia morrer sem saber que você tem ciúme, que você tem egoísmo. Porque não tinha ninguém que provocasse situações. Ele não sabia que tinha dentro dele. Eu falei, louvado seja Deus. Então, cada vez que sua irmã fizer alguma coisa, eu quero que você saiba que é Deus lhe dando oportunidade para você vencer. Para você vencer. Então, nós estamos enxergando muitas coisas. E ele me ajudou a enxergar isso quando ele falou isso para mim. Ah, meu filho, muito bom você ter falado assim. Então, todas tinham lâmpada. Aqui, filhos e filhas de Deus. Todas tinham lâmpada, isto é, uma aparência exterior de religião. Mas unicamente 5 delas possuíam a piedade interior. 5 estavam carecendo do óleo da graça. O Espírito de vida em Cristo Jesus, o Espírito Santo, não lhes habitava o coração. O que adianta mudar e a gente vem para um congresso? Irmãos, eu não estou falando que não tem que vir, irmãos. As mudanças têm que ir acontecendo. Mas eu estou dizendo, Cristo tem que habitar no templo da alma. Nas vasilhas. Sem o óleo da graça, de que servia levar consigo uma lâmpada de profissão de fé? Do que adianta? Às vezes a gente diz, eu sou da verdade presente. Amém, louvado seja Deus. Que todos vejam os frutos. Principalmente quando formos provocados. Ou melhor, é quando somos provocados é que se mostra quem somos. Nós podemos dizer que somos cristãos remanescentes, mas se o Espírito Santo não estiver controlando os meus impulsos, da minha natureza, dos meus hábitos, os hábitos que eu já formei, eu não sou uma cristã remanescente, sou? Se Cristo não estiver controlando, irmãos, a minha vida, os meus impulsos, Ele controla os impulsos da gente? O Espírito Santo tem poder para isso? Então, se Ele não está controlando, eu sou uma remanescente, uma cristã remanescente? De que adianta? Porque outra coisa que eu entendi melhor, quando a gente diz assim, ai, Deus olha o coração, como se fosse algo tranquilizador. E olha, exatamente, com amargura, porque alguém me tratou assim, porque alguém me tratou daquele jeito. Ele olha mesmo o coração. E a gente devia tremer diante de Deus, diante dessa grande realidade. É, isso mesmo. Aqui está o maior engano que pode afetar a mente humana, em que as pessoas creiam que estão certas quando estão erradas. São achadas em falta quando é tarde demais para sempre. Já pensou que triste, irmãos?
Você já pensou que triste, irmãos? Você, a hora que você despertar, a hora que eu despertar, eu entender que é tarde demais? Eu que creio na verdade. Você já imaginou isso? Eu não consigo nem imaginar o desespero que será de nós se estivermos do lado errado, porque Cristo não habitou no meu coração, porque não foi vencido os pecados da alma, os pecados do coração. Que triste, irmãos. Tarde demais para sempre, diz ali no verso. Então elas foram lá, bateram na porta do noivo, e o que ele disse para elas? Eu não conheço vocês. Que coisa mais horrível, eu não consigo nem passar isso na minha cabeça. Quando o rei vier, essas pessoas, irmãos, são pessoas sinceras, honestas. Vocês lembram que a gente leu? Confiantemente esperando, pensando que estão prontas. Você já imaginou que decepção? Que terrível decepção ali nesse momento. Porque assim como Nicodemos, certos de que tinham um lugar, será que a gente pode estar enganados quanto à nossa situação? A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Não. Tem consideração pela verdade. Está vendo, irmãos, como está falando de nós? Vocês têm consideração pela verdade? Olha, elas têm consideração pela verdade. Advogaram-na. Vocês advogam essa verdade? Sim. A gente fala para as pessoas, é com prazer, é uma alegria. São atraídos aos que creem na verdade. O que nós estamos fazendo aqui tudo junto? Atraídos às pessoas que creem, a gente quer estar perto. É uma bênção a gente estar perto. Mas olha ali. Não se entregaram à operação do Espírito Santo. Não caíram sobre a rocha que é Cristo Jesus. Não permitiram que a sua velha natureza fosse quebrantada. A classe representada pelas virgens loucas contentou-se com uma obra superficial. Irmão, se você não venceu o pecado do coração, que é a impaciência, a irritabilidade, a mágoa, o ciúme, ressentimento, não se contente. O que diz ali, não conhecem a Deus, não estudaram seu caráter, não tiveram comunhão com Ele, por isso não sabem como confiar, como ver e viver, não sabem como. Seu serviço para Deus degenera em formalidade. Já pensou? Diz um texto que todo o céu espera por instrumentos, por condutos, nos quais possa ser derramado o óleo do Espírito Santo. Quer dizer que o céu espera por isso. Nós temos que lutar com Deus por isso. Mais um exemplo de pessoas completamente enganadas quanto à sua situação que eu queria dividir com os irmãos. Aquele homem que compareceu às vestes, o casamento, sem as vestes. Lembram dele? Mateus 22, 2, 11 a 14. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes nupciais. E disse-lhe, amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você sabe que todos no mundo inteiro são chamados. Todos. Agora, somente aqueles que vestem as vestes é que entram no casamento. E todos nós sabemos o que são as vestes, não sabemos? O que são as vestes? A justiça de Cristo. Vamos ler algumas coisas. A parábola das bodas apresenta-nos uma lição da mais elevada importância. Pelas bodas é representada a união da humanidade com a divindade. Você lembra que a gente falou antes, mas eu só sou um ser humano. Mas o casamento, queridos, é Jesus unido com você. A veste nupcial simboliza o caráter que precisa possuir todo aquele que há de ser considerado hóspede digno para as bodas. Quando nós nos entregamos a Jesus, nós damos a Ele todo o nosso coração, lembra da videira? E aí Cristo na minha vida e Ele habita em mim, esse é o casamento. É a união que nos enxerta na videira. A união entre humanidade e divindade. Isso é chamado justificação. Fora disso, não pode ser chamado justificação.
Então a roupa do casamento é o caráter. E quem que tem que possuir esse caráter? Todo aquele que quer entrar na ceia. Todo aquele que quer ir para o céu. Para nós resumirmos. Esse caráter. As vestes nupciais é Cristo habitando em você através do Espírito Santo, produzindo frutos. Produzindo frutos quando? Quando somos provocados, irritados, afrontados. E aí você vive como Cristo viveu. Todo mundo consegue... Vocês todos tinham isso em mente, que a justificação pela fé é você viver como Cristo viveu pela fé? Todo mundo já tinha entendido isso? Não. Você viver a vida de Cristo, a mansidão, a humildade, a abnegação, a entrega, dar a outra face, Pai, perdoa-lhes. É você viver como Cristo viveu pela fé. Irmãos, fora disso que a gente leu lá, de que adianta? A gente dizer que é cristão e a gente se impacienta com um e daqui a pouco com o outro, mas ele também, olha o que ele fez. Jesus não viveu assim, não é um exemplo que ele nos deixou. Justificação pela fé é viver como Cristo viveu pela fé. Bem no começo, quando eu comecei a estudar, eu entendi isso. Isso me esmagou, irmãos, me achatou, eu entrei em desespero. E eu levantei da minha oração com Deus e eu falei, Senhor, o Senhor precisa me dar algo para ler. E eu abri no caminho a Cristo, que eu não estava lendo, e disse assim, ó pecador, vá até Jesus. O caráter é formado pelo quê? Todos conhecem o texto que diz? Caráter é formado por pensamentos e sentimentos. Vocês já sabiam disso? Se os pensamentos são maus, os sentimentos serão maus. E sentimentos e pensamentos combinados formam o caráter moral. Você entende por que eu não posso... A raiva, a ira, o ressentimento, a mágoa são o quê? São sentimentos maus. O que a gente leva para o céu? A única coisa que a gente leva para o céu? O caráter, pensamentos e sentimentos. Você percebe quando Jesus disse assim, vigiai e orai. A gente pensa que é o que vigiar e orar? É vigiar o coração. É vigiar o sentimento que você tem, o pensamento mal que você tem quando vem. Em nome de Jesus você começa a cantar e você fale versos da Bíblia e você ore a Deus. Isso é vigiar e orar. É por isso que Deus deseja controlar a nossa vida. Porque a nossa natureza, que sentimentos que brotam de nós? O nosso caso é desesperador, irmãos. Nós não temos nenhuma chance sem Jesus. É zero, não tem nenhuma chance. É Jesus, na verdade. Quando a gente vê o fruto do Espírito em Gálatas, a gente vê cada ponto daquele, a gente está descrevendo o caráter de Cristo. Quem é amor? Quem tem domínio próprio? Quem é abnegado? Quem é manso? Quem é humilde? Quem que é isso? É o caráter de Deus. É dele, pertence a ele. Ele não me dá e fala assim, vai. Mana, essa obra de preparo, na verdade, assim, eu esqueci a passagem, foi em Apocalipse, né? Que fala que a gente tem que acompanhar Cristo, onde quer que ele vá. Sim. São os 144 mil, acredito, né? Que acompanharam a Cristo. Interessante, assim, ó, que a minha vida inteira, 25 anos de adventismo, né? Eu sempre achava que essa parábola das 10 virgens simbolizava as virgens esperando o noivo, que seria a segunda volta de Cristo, né? Eu dei para o irmão aqui um livro que eu li recentemente, não sei, sobre saúde na internet, né? Que ali ela fala que justamente essas virgens, que deve ser nós, quando elas entram para a boda juntamente com o noivo, seria a entrada delas, não pessoal, porque elas estão aqui na terra, as virgens, né? Elas entram pela fé. Então, esta obra de preparo no lugar santíssimo, que Deus está fazendo, essa purificação do nosso caráter, é essa entrada das virgens, né, na boda, na ceia, que é justamente essa roupagem. Minha irmã, existe nessa mensagem o desenho, o diagrama do santuário e toda essa mensagem bem certinho. Nós vamos apresentar depois, posteriormente. Lógico que não dá pra gente ver tudo hoje, mas é muito maravilhoso, porque você está lá fora do santuário, um pecador, e aí você se aproxima
como eles faziam com o cordeirinho, você se arrepende, sacrifica, e aí aquele sangue ia para dentro, e aí uma vez por ano aquele sangue ia para o Santíssimo. Mas aí se você peca de novo, para onde você vai? Lá para fora. E Jesus está onde? Lá dentro. Mas aí depois nós vamos ver isso mais para frente, nos vídeos que eu for fazer posteriormente sobre estas coisas, se os irmãos forem acompanhar. Mas o que nós estamos falando é que se trata de frutos que não somos nós que produzimos, mas é o Espírito, é o frutos do Espírito. É o Espírito de Deus que produz. O que significa estar vestido com as vestes de justiça? Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. Deixa eu ver se é esse. Deixa eu ver. Esse foi o que a gente falou antes. Tá bom. Aqui. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu, nossa vontade emerge em sua vontade, nosso espírito torna-se um com seu espírito, nossos pensamentos serão levados cativos a ele, vivemos sua vida. Isso é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. Somos um com ele. Um com ele. Viver a sua vida. Um com ele, o mesmo espírito, o mesmo pensamento. Lembra daquele verso? Que tenhamos a mesma mente de Cristo. É isso que significa estar trajado com as vestes. E a gente fica imaginando que é uma coisa que me cobre enquanto eu estou em pecado. Não, não, não. É viver a vida que ele viveu. Mas, irmãos, essa mensagem não é para a gente sair triste, desesperado. Porque se é uma mensagem que Deus prometeu, é porque é possível. Sem luta? Sem luta com Deus? Não, não é sem luta. É muito claro quando fala sobre mortos, vós estáis mortos em seus delitos. Uhum. Então, quando mortos, é mortos mesmo. Quando Jesus vem, ele dá a vida dele, então vivifica. A nossa morte. Mas é isso que nós não entendemos, minha irmã. O que significa estar mortos em delitos e depois mortos para os pecados? O que significa isso? Isso também faz parte dessa mensagem. Mas eu pergunto, você está pronto? Você já vestiu as vestes do casamento, das bodas? A gente tem que se fazer essa pergunta. Olha só a passagem. Irmãos, nós temos que tratar sinceramente com o próprio coração. Lembre-se de que Jesus apresentará a seu Pai uma igreja sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. E o que diz Efésios ali, o do meio? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Cristo se entregou para fazer exatamente isso em você. Porque irmãos, nós pregamos sobre a morte de Jesus e a gente acha lindo e a gente resume em perdão. Mas e a vitória? É bem claro a Bíblia quando diz assim, ao vencedor. É bem claro, esse foi um desespero do pai da Margaret, porque ele entendeu ao vencedor. E ele olhou para a vida dele e falou, não estou vencendo. E vencer o quê, né? E vencer o quê? Vencer a vontade de comer carne? Irmãos, não se trata disso, isso faz parte. Mas não é isso. Vocês percebem que é muito superior, é muito mais profundo? Mas ele é tão amoroso que antes de vencer, ele deu um conselho. Claro Como que vencer? Claro que Os sim. três, né? Como vencer? Tem isso mesmo, exatamente. Então Cristo se entregou para fazer exatamente isso, nos purificar. E a última ali desse slide. Deus não aceitará coisa alguma a não ser pureza e santidade. Uma mancha, estão entendendo? Uma ruga, um defeito de caráter que é pensamento e sentimento. Excluí-losão para sempre do céu com todas as suas glórias e riquezas. Será que estamos andando enganados quanto à nossa situação com essas pessoas que lemos? Então, como nós já falamos de um jeito bem prático, se eu vou no céu com mágoa de alguém, com alguma coisa no meu coração, Jesus pode me deixar entrar? Não pode. É um sentimento errado. E sentimento mais pensamento é o meu caráter, que é a única coisa que leva para o céu. Se lembram disso, né? A gente nem vai parar no céu na porta. A gente vai ficar aqui. É uma forma de dizer, né? Assim, é como uma forma de dizer. Mas, então eu tenho que ir a Deus todas as manhãs e eu tenho que dizer, Senhor,
A minha natureza me dá esses direitos todos que eu não quero mais. Não reconheço mais, Senhor, não quero que me pertença. Eu quero, Senhor, a natureza de Cristo. E eu entrego nas tuas mãos o meu direito de me irritar contra o meu esposo, de me impacientar contra o meu filho, de me magoar com o meu irmão, de guardar mágoa no meu coração. Qualquer desses sentimentos, o ciúme, a inveja, o egoísmo, todas essas coisas. Porque, na verdade, a Bíblia diz assim, amai vossos inimigos. Não diz? Bendizei os que vos maldizem, fazer bem aos que vos odeiam. Não está dizendo para nós nos magoarmos e nos irritarmos com eles. E algumas pessoas sofrem especialmente com amargura, especialmente em lares desfeitos, lares muito conturbados. A amargura também é algo que precisamos vencer pela graça de Cristo. Outros sofrem muito com a impaciência, irritabilidade. É uma coisa natural do ser humano, mas nós somos só seres humanos? O cristão é só ser humano? Nós aprendemos uma coisa aqui. Não somos somente seres humanos. Nós podemos ter a natureza... É uma combinação. O que era o casamento que nós vimos? É uma combinação do humano com o divino. Isso mesmo. Então, nenhuma mancha de caráter, nenhuma ruga, nada. Ninguém pode entrar no céu com pecados do coração. Mas o mais bonito de tudo nessa mensagem. Jesus pode me purificar hoje. Amém. Irmãos, as coisinhas exteriores, nós vamos aprendendo cada vez mais, um pouco hoje, um pouco depois, e Deus vai nos mostrando, e glórias a Deus, que alegria. Mas hoje o meu coração pode estar certo com Deus. Não precisa uma vida toda, porque às vezes a gente ouve assim, mas a santificação é a obra de uma vida toda. Hoje o meu coração pode estar certo com Deus. O Senhor está aqui hoje. Eu tenho o hoje, eu tenho o amanhã. Todas essas minhas atitudes erradas, esses meus sentimentos errados, tudo isso Deus pode me dar vitória hoje. E Ele pode me purificar hoje. Hoje é o dia da salvação, não tem assim? Hoje é o dia da salvação. E amanhã pode ser que nem estejamos vivos, não é mesmo? Cristianismo é o poder de Deus de nos purificar hoje. Então tem algumas coisas que eu gostaria que o Espírito Santo gravasse no coração de cada um de vocês. Cristianismo é o poder de Deus de te purificar hoje. Pode ser que hoje você não conheça todas as coisas que precisa acontecer na sua vida, que Deus quer que você faça, mas o seu coração pode estar certo com Deus hoje. Dá para entender a diferença disso, não dá? Porque Deus olha para o coração. Agora a gente entende o que é Deus olha para o coração? E o seu coração pode estar certo com Deus hoje. E você vai aprendendo mais, cada dia mais. Mas hoje, o tempo... Irmãos, o tempo todo, sabe a vida toda? O tempo todo seu coração pode estar certo com Deus. O tempo todo. Irmã, a gente tem experiência dos discípulos, do apóstolo Paulo, né? Que eles faziam tudo errado. Estavam ali com Jesus, né? E às vezes a gente pode estar achando que a gente está passando e não está. É isso. Porque após a nossa conversão, é que realmente vai ter esse caráter transformado, né? Exatamente. E se eu não tenho, eu acho que dá para medir nessa balança, se eu não tenho essa mansidão, essa paciência e todo o fruto, né, do Espírito Santo, eu estou medindo o meu caráter, eu ainda não estou convertido. Você lembra aquele começo que nós lemos que para o padrão humano ele era bom? Sim. E qual é o padrão de Deus então? O coração. Mas agora a gente sabe o que é o coração. Mas que a conversão também é uma coisa que não acontece uma vez só, é diária. Diariamente nós temos que nos converter, né? Então, às vezes a gente tem a ideia de que a conversão acontece... Já me converti, né? Não, é verdade, é todos os dias. Eu penso assim, mano, eu não sei se estou errado, né? Que o fruto do Espírito já me... primeiro eu vou ter paz. Depois, eu vou crescer e vou ter depois mansidão. Não. Eu creio que não é isso. É o fruto. É o fruto. Apresenta Quando todos. Os discípulos se converteram, eles receberam o Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo se converteu, ele recebeu o Espírito Santo e dali então ele mudou de vida. Mas eles ainda tiveram lutas ali. Sim, tiveram. E essa luta vai ser até. É verdade. Então, por que pode ser hoje?
Porque o nosso caráter é pensamento e sentimento. E isso o Espírito Santo tem todo o poder para controlar. Hoje. Quem controla seus pensamentos e sentimentos? Mas sei que quando nós olhamos para nós não vemos saída. Né? É, irmã, não vemos saída. É isso mesmo. Cada dia, porque a gente quando pensa que está subindo, daqui a pouco a gente cai de novo. Senhor, eu estou de novo fazendo muita coisa. E nós vamos estudar esse como nos passos, e é muito libertador. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados, não confessados e não abandonados. Isso é um princípio de vida que transforma... O que é então a justiça de Cristo? Um princípio de vida que transforma o caráter e controla a conduta. Isso é justiça de Cristo, isso é justificação pela fé. Esses são os que dão o alto clamor, que não sei quem assistiu, os 144 mil. É isso que significa. Completamente controlados pelo Espírito Santo. Santidade é integridade para com Deus. É a inteira entrega, quanto da alma? Inteira entrega da alma e da vida para a habitação dos princípios do céu. Íntima ligação com Cristo é o que significa o cristianismo. E dando frutos. Quando? Quando somos provocados. Cristo em nós, a esperança da glória. Não Cristo batendo a porta do coração. É exatamente isso que os laodiceanos não entenderam, né? Cristo está ali do lado de fora, batendo na porta. Não entenderam, eu acredito que nós não estamos entendendo como morrer para o nosso eu. Como morrer na morte, na semelhança da morte de Cristo e vivemos uma vida nova à semelhança da ressurreição de Cristo. E nós precisamos ser ensinados quanto a isso. Por isso que... Estamos achando que eu me converto todo dia, eu tenho uma mudança diferente. Não, a mudança é já. Isso. Se eu ficar esperando, eu morro e não estou salva. Porta da graça fecha para mim. Exatamente. É Cristo morando no coração. Quando o Espírito Santo Mesmo assim, habita, a gente vai ter coisas a mudar. não, as provas, O coração, meus irmãos, tem que ser mudado hoje. Coisas externas vão acontecendo naturalmente, o Espírito Santo vai mostrando, mas vocês entendem que hoje a obra interna pode ser feita completamente, em toda a sua completude, a sua inteireza, hoje. Porque na realidade nós temos o hoje, o amanhã não sei se eu estou. É por isso que Jesus diz assim, compre de mim vestes brancas, as vestes nupciais, o caráter de Cristo. Ele disse assim, também o colírio para que veja a sua situação real. O colírio seria a palavra de Deus. E o olho cego, nosso, irmãos, é a nossa consciência amortecida. Ou seja, temos todos os dias da nossa vida para exercer essa conversão. Porque Isso mesmo. Isso. mudança sem reforma não é conversão. É isso mesmo. Aí nós terminamos mostrando a videira, que é o símbolo perfeito do que é habitar em Cristo. E eu queria mostrar para vocês só as partes que nós vimos hoje. As partes que nós vimos hoje. São 7 passos no total de como que Deus faz, o que Deus faz e o que Ele espera de nós e Ele nos dá força. Então, olha lá. A todos atrairei a mim. Ele bate a porta, Ele nos atrai. Como nós respondemos? O número 1 lá. Não resista. Quando você ouve uma mensagem, quando você, na sua igreja em geral, se prega uma mensagem de reavivamento e reforma, as pessoas têm que decidir, não tem? Algumas se rendem, algumas resistem, não é? É a escolha que estão fazendo. E aí elas ficam naquele primeiro estágio. E Deus não pode avançar na vida delas. O não resistir já seria obedecer a mensagem que tu ouviu, ou que tu leu. O não resistir é uma coisa mesmo mental. Por quê? É isso. Porque, olha, porque aí ele me convence. Ele me dá uma verdade e aí ele convence, irmãos. Ele nos deu uma razão. Nós somos seres pensantes. Ele nos dá uma mensagem e ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí você vê quem você é e vê quem você poderia ser pela graça de Deus. A vida de Jesus, lembra? Viver a vida de Jesus. E aí você faz o quê? Você toma uma decisão. Você vai culpar alguém? Olha,
Você vai culpar alguém ou você vai reconhecer sua culpa? Você vai culpar outra pessoa e aí vai avançando os passos. E aí nós vamos entendendo melhor. E aí quando você reconhece a sua culpa, ele pode trabalhar em você o arrependimento. E enquanto a gente não reconhece a culpa, e aí muitos cristãos ficam presos nisso, colocando a culpa no outro, colocando a culpa no outro. E como é que Deus vai dar o arrependimento para essa pessoa? Você percebe que existem passos e que nós ficamos às vezes presos num passo tão simples. E aí Deus me dá o arrependimento. E daí o que eu faço em resposta? Confesso. E Ele me dá poder para abandonar. E assim são os passos. Mas nós vamos ver mais para frente. Nós temos tempo, lógico que hoje já acabou. Mas eu queria que nós entendêssemos, irmãos, e nós despertássemos. Que Deus nos desse esse colírio para todos nós. E nós pudéssemos ajudar nossos irmãos. Porque senão, irmãos, estaremos enganados naquele dia. E Jesus vai dizer para mim, ou para você, ou para os nossos irmãos: eu não vos conheço. Que desespero! Não podemos deixar isso acontecer com nossos irmãos, na nossa família. Que Deus nos dê sabedoria, que nos encha do seu Santo Espírito para levarmos essa mensagem avante. É uma mensagem de vitória. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigada por estarmos aqui juntos. Foi um grande privilégio. E nós vamos orar, irmãos. Nós vamos nos ajoelhar, quem puder. Oremos. Querido e santo Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor deixou uma mensagem tão maravilhosa para nós. Senhor, obrigado porque o Senhor nos ensina. Que grande condescendência e misericórdia por o Senhor ter deixado tantos símbolos para entendermos. Senhor, nós queremos produzir frutos, Senhor. Por favor, habita em nós, em nosso coração. Senhor, nós intercedemos agora aqui por todos esses irmãos. Todos aqui nós queremos deixar e não reconhecemos mais o direito de nos irritarmos. Não reconhecemos mais o direito de nos impacientarmos uns com os outros. Nem de mágoa, nem de ciúme, nem de inveja. Nós não queremos mais esses sentimentos maus. Senhor, purifica o nosso caráter. Purifica nossos pensamentos, nossos sentimentos. Hoje queremos estar, Senhor, limpos, puros, sem uma mancha, nenhuma mácula, nada entre nós e Ti, Senhor. Senhor, é uma obra que cremos que plenamente pode ser feita por Teu Santo Espírito. E rogamos, Senhor, é o nosso único caminho. Não queremos estar enganados, meu Deus. Por favor, salva-nos de nós mesmos. Abra nossa mente. Dá-nos o Teu colírio, o Teu amor, para que vejamos, Senhor. Nos ajude a vivermos a vida de Cristo, a termos a mente de Cristo. Em nome de Jesus nós imploramos, meu Deus. Amém. Articulo mortis celitus miles. Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee, e'en though it be a cross that raiseth me. There let the way of Thee steps unto heaven. Oh, let the sands be in mercy. Excelsior, 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 excelsior. My song shall be nearer, my God, to Thee, nearer, my God, to Thee, nearer to Thee. Though like the wanderers, the sun gone down, darkness be on me.
Excelsior, 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 excelsior. Angels to beckon me nearer, my God, to Thee. Nearer, my God, to Thee. Excelsior, 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 joys for we leave in the sky, sun, moon, and stars for God. Genus Domine ad Augusta per Augusta, sic et excelsior.